Olá, meus queridos, estamos mais uma vez juntos aqui nesse conforto dessa sala preparada para a gente, para o nosso bate-papo sobre a Bíblia Sagrada. Aqui você aprende o suprassumo da Palavra de Deus no essencial da Bíblia. E eu fico muito feliz por ter você como meu companheiro, minha companheira de jornada nesta viagem pela Bíblia Sagrada, tá bem? Vamos então, nesse momento, falar com Deus, como sempre fazemos, pedindo apoio, proteção, bênção e iluminação para entender as páginas do livro sagrado. Vamos orar comigo? Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. Obrigado porque o Senhor é o nosso amigo. Obrigado porque o Senhor, como nosso Criador, nos ama, nos deseja e nos salva. E é no nome sagrado do Teu Filho Jesus que eu ergo a minha voz nesse momento aos céus, pedindo-te a presença do Teu Santo Espírito, que Ele possa iluminar a leitura da Bíblia Sagrada, as passagens que vamos mencionar, a explanação que vamos dar, e que tudo isso possa ser mais do que apenas um conhecimento intelectual, possa ser algo que mude a nossa vida para estarmos cada dia mais semelhantes a Ti. Dá-nos a Tua paz, em Teu nome. Amém, Senhor. Amém. O tema de hoje, eu confesso para vocês que de todas as mensagens que eu preparo, é aquele que mais mexe com o meu coração. É lógico, é até difícil selecionar qual é a temática bíblica mais emocionante, mais empolgante, mais linda, porque todas são maravilhosas. A gente fica quase que numa escolha de Sofia. Mas se eu pudesse elencar uma que mais fala fundo ao meu coração, é justamente sobre a volta de Jesus. E esse será o nosso assunto hoje. Como será a volta de Cristo? Você sabe, já estudamos aqui muitos detalhes da Bíblia Sagrada e a mais importante promessa, a meu ver, depois da salvação, é a promessa da volta de Cristo. Agora vejam essa passagem comigo. Jesus um dia estava se despedindo com os apóstolos. O episódio que eu vou ler aconteceu por ocasião da última ceia de Cristo. Ele já havia anunciado que alguém ali haveria de traí-lo, ele lavou o pé dos discípulos e disse que em poucos dias ele os deixaria. Na verdade, em poucas horas, corrigindo. Não em poucos dias, em poucas horas. E os apóstolos ficaram sem entender o porquê daquelas palavras. Jesus parecia triste, assim, acabrunhado, deprimido. Parece que alguma coisa não estava bem. E ele dizia ainda que ia ser entregue nas mãos dos pecadores, queria morrer, queria deixá-los. O clima era pesado no ar. E eles queriam entender o que estava acontecendo. Então Jesus, olhando bem para todos eles, eu imagino até se eu estivesse naquela sala ali, ouvindo uma voz terna de Jesus, mansa, acalmando os corações, os ânimos, Jesus disse o que está em João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Lindo, não é? Poético, mas triste. Triste porque os discípulos não queriam aquela separação. Que negócio é esse que Jesus vai embora? E que conversa é essa de que ele vai voltar para a casa do Pai e vai nos deixar aqui para trás? E a volta? Que elemento é esse que ele vai e vai voltar? Para entender o contexto dessa promessa de Cristo, eu tenho que remeter um pouco à cultura do Antigo Oriente Médio, onde tudo isso aconteceu. Então preste atenção. Olha como eram os casamentos da época de Jesus. E calma, você fala, mas o que tem a ver casamento com a volta de Cristo? Você vai entender daqui a pouquinho. O casamento naquele tempo era um contrato entre famílias, mais do que um contrato de um homem com uma mulher. O jovem, a família do jovem, fazia um compromisso com a família da jovem e eles iriam unir as duas famílias. Então, o compromisso era feito assim. O pai do moço, geralmente, ou o próprio jovem, iria à casa do pai da noiva. E o pai da noiva estipularia um dote para que ele pudesse casar com a sua filha. O dote era dado, olha, eu quero tantas moedas de prata para você casar com minha filha. E eu sei que na nossa cultura ocidental, esse lance de dar dote para casar com alguém parece até algo assim,
de demérito, parece que você está precificando um ser humano, você está comprando uma vida, mas não é assim. Aliás, no Egito, eu me lembro de conversar com uma menina lá da universidade e ela não entendia, não entrava na cabeça dela como é que aqui no Ocidente as moças têm coragem de se casar com rapazes que não pagaram nenhum centavo para se casar com elas. É porque na mentalidade do Oriente Médio, a filha é uma joia preciosa que o rapaz está tirando de casa. Então você sabe, para você tirar uma joia preciosa de um lugar, você só tem duas formas. Ou pagando pela joia ou roubando-a. E o roubo é imoral, ninguém quer saber disso. Então você está pagando. E se você estudar as relações comerciais, você vai ver que o pagamento por um bem de valor é também uma indenização, uma compensação indenizatória que você dá ao antigo proprietário por você estar privando-o daquilo que é tão valioso. Então está lá a joia na joalheria, aquele diamante bonito, caro, lapidado. Aquele senhor pagou algo para ter aquele diamante ali na sua loja. Ele paga a segurança, ele paga o imposto, ele paga o seguro, ele sofre um certo risco de ter a sua loja saqueada por causa do diamante. Então, quando vai alguém ali e compra o diamante, ele está indenizando aquele senhor da loja, porque a partir daquela compra, ele vai passar e vai ver aquela vitrine vazia. Aquela peça, aquela joia tão bonita que estava ali não estará mais. Assim eles entendiam a filha. É uma loja, uma joia que você está tirando de casa, então você tem que indenizar o pai da menina. E nesse acordo do dote, havia um tempo que era estipulado. Aí o rapaz fazia o seguinte, o noivo, o pai dizia, para casar com minha filha são tantas moedas, então ele tinha que conseguir esse dinheiro por conta própria. O jovem não pode usar dinheiro da sua herança ou do seu pai ou emprestado. Ele tem que trabalhar duro, se esforçar, dar o seu sangue para juntar o dinheiro do dote. E além disso, existe um segundo dever. Ele deve, na casa, nas propriedades do seu pai, preparar uma casa para morar com aquela moça. Até hoje é assim em alguns países do Oriente Médio. Você sabe, quando o rapaz se casa, a filha da outra família vem morar conosco. Mas se eu tenho uma filha, ela que vai morar na outra casa. Então, muitas vezes lá no Cairo, por exemplo, também na Jordânia, lá em Amã, é muito normal você ver alguns apartamentos que eles nunca estão terminados. Por quê? O pai mora embaixo, então o filho mais velho se casa, ele já constrói um andar em cima para ele morar com a família dele. Depois o outro filho vem, constrói em cima e assim por diante. Ou seja, você tem vários andares, todos da mesma família, porque ainda é uma reminiscência atual dessa antiga cultura, onde o jovem prepara uma casa para sua futura esposa na casa do pai. Havia também naquela época uma ideia de proteção de famílias que vivem como nômades, onde você tinha várias casas dividindo o mesmo quintal, porque assim todos se protegiam. Ou seja, vários aposentos no mesmo complexo residencial. Aí você entende agora a linguagem de Jesus. Ele age como um noivo falando para sua noiva. Não se perturbe. Eu vou pagar o preço para casar com você. E eu vou preparar um lugar para você na casa do meu pai, assim como o noivo falava para sua noiva. E quando eu for e preparar esse lugar, preparar a casa, eu voltarei e receberei você para mim mesmo. E é assim que acontecia no Oriente Médio. Quando o jovem voltava da casa do seu pai, ele vinha com a comitiva para buscar a noiva. E assim Jesus ilustra, então, a volta dele com um pacto matrimonial. Isso é muito bonito, não é? Agora, só para você ter uma noção como é que o casamento realmente ainda continua sendo o elemento chave para ilustrar a volta de Jesus, vamos a Apocalipse, capítulo 19, Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. Diz assim: Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e vamos alegrar-nos e dar-lhe glória,
pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ou seja, o povo de Deus, a igreja de Deus, é assemelhada no Apocalipse a uma noiva que está se aprontando para o seu noivo, no caso, Jesus. É esse o tom da linguagem de despedida que o mestre teve naquela noite. Agora, é lógico, você já deve saber essa altura do campeonato, que a data da volta de Jesus ninguém conhece. Isso está em Mateus capítulo 24, versículo 36. Nós sabemos que ele voltará, há uma promessa, mas quando? Ninguém sabe. Olha o que diz aqui a Bíblia, Mateus capítulo 24, versículo 36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então nós não sabemos quando Jesus voltará, mas se ele prometeu, ele virá, ele não mente. E de que modo ele virá? Isso é uma coisa importante, porque muitas pessoas já disseram, eu já ouvi isso por aí, se Jesus vier, eles vão crucificá-lo de novo. Não, dessa vez ele não virá mais como um bebezinho, nascendo para crescer, para ser morto. Ele virá com poder e grande glória. Aqui no próprio capítulo 24 de Mateus, agora no verso 30, nós temos o indicativo de como será a volta de Jesus. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Nós não sabemos como num planeta esférico o mesmo objeto à volta de Jesus será visto em todo o mundo ao mesmo tempo. Há algumas especulações, alguns pensam que talvez Jesus vai estar aqui e num prazo de 24 horas, todo mundo que rodar aqui na Terra vai conseguir ver, assim como o Sol. Ele é visto por todo o mundo num prazo de 24 horas, de modo que a volta de Jesus será no mesmo dia para todos, mas não na mesma hora. Outros pensam que, como o Apocalipse fala que os rios deixaram de correr, as ilhas e montanhas serão removidas dos seus lugares quando Jesus voltar, então pensam que a Terra entrará numa convulsão tal que, quem sabe, os continentes vão se unir para que de um mesmo ponto do planeta todos possam ver Jesus voltando. De qualquer maneira, essas sugestões, eu tenho que admitir, são apenas especulativas. Nós não temos na Bíblia os detalhes como se dará a universalidade desse evento. Eu só sei que Jesus prometeu que vai voltar e que todo olho o verá. E qual seria o objetivo da volta de Jesus? Vamos ler mais uma passagem de Mateus, Mateus capítulo 16, versículo 27. Mateus capítulo 16, versículo 27. Eu vou ler aqui para vocês, Mateus 16, verso 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Percebeu? Ou seja, a volta de Jesus será um divisor d'águas. Eu poderia até dizer de maneira paradoxal, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia para dar para você. A boa notícia é que Jesus em breve voltará, e a má notícia é que Jesus em breve voltará. A definição se isso será algo bom ou ruim depende de como está o seu estado espiritual e a sua preparação para esse dia. Falando nisso, uma pergunta. Aos que rejeitaram Jesus e não se prepararam para a vida eterna, o que acontecerá? Vamos ficar com Mateus 25, 41, para você ver o que a Bíblia diz a esse respeito. Mateus 25, verso 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esta passagem aqui é interessante porque ela mostra um momento em que os ímpios, até de maneira audaciosa, questionam a Jesus. Senhor, quando é que eu faltei em alguma coisa contigo? Quando a gente vai para Apocalipse, me chama a atenção que no livro do Apocalipse, no capítulo 6, quando também fala da volta de Jesus, mostra uma outra reação dos perdidos. Diz assim, olha, Apocalipse capítulo 6, versículo 15. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos,
todos os escravos e livres. Esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, pois chegou o dia da ira deles, e quem poderá suportar? Aqui você vê uma reação dos ímpios, onde eles, desesperados ao verem a volta de Jesus, reconhecendo que estão perdidos, imploram a morte. Agora, quando já vamos para Mateus capítulo 25, nós vemos outra situação, aquelas pessoas falando: Senhor, quando é que eu faltei ao Senhor alguma coisa? Ou seja, eles questionam, até o momento em que Jesus diz que alguns chegarão na volta dele e dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz curas, e ele dirá: apartem-se de mim que eu não conheço vocês. Ou seja, a reação das pessoas à volta de Jesus não será uniforme, mesmo entre os perdidos. Alguns reconhecerão de cara que estão perdidos, outros ainda vão ter assim uma arrogância, uma audácia. Agora, já que eu falei dos ímpios, e o que eu posso falar daqueles que se preparam para a vinda de Jesus? Agora o bom exemplo, aqueles que anseiam, que almejam a volta de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Está aqui na minha Bíblia, já abri. Prestem atenção. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E Paulo termina dizendo: consolem uns aos outros com estas palavras. Por que consolem? Porque Paulo escreve isso aqui diante de um tema também delicado, que é o tema do luto, da morte, da perda de alguém que você ama. E ele diz que nós não vamos entrar no céu antes daqueles que morreram. Hoje é o contrário, né? Muitas pessoas pensam que quem morreu entra no céu antes de nós. Paulo diz nem uma coisa nem outra. Quem morreu não entrou no céu antes de você, e quem ficou vivo também não vai entrar no céu antes de quem morreu. Paulo diz que tanto aqueles que morreram quanto aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus vão para o céu no mesmo instante, porque os que estiverem vivos vão ser transformados e arrebatados para o encontro com o Senhor nas nuvens, e os que morreram em Cristo vão ser ressuscitados para também encontrarem com o Senhor nas nuvens do céu com poder e grande glória. Será um dia maravilhoso, uma reunião indescritível. Agora, e qual será a reação dos salvos ao verem Jesus nas nuvens do céu? Vamos ler Isaías capítulo 25, versículo 9. Agora eu vou ler um texto do Antigo Testamento. Já li muitos do Novo, a maior parte de Mateus. Agora vamos a Isaías capítulo 25, versículo 9. Aqui diz o texto: naquele dia dirão, olha que lindo, este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremos, porque ele nos salvou. Imagine comigo por um instante. Leve a sua mente agora até um futuro, espero não muito distante, em que nós veremos o céu agitado pela volta de Jesus. Quem sabe tudo começará com uma terra que estará em transtorno, o anticristo estará dominando o planeta Terra, de acordo com o Apocalipse, os salvos em Cristo Jesus, o povo eleito de Deus estará sendo perseguido, banido das cidades, preso, caluniado, com risco de morte. Os ímpios estarão dominando a terra, o diabo estará solto, dominando as nações, e de repente, aquela nuvenzinha branca, diferente das outras, começa a aparecer no céu. E ela vai aumentando, aumentando de tamanho, e as pessoas começam a perceber na superfície da terra que aquela nuvem tem algo de estranho, diferente, sobrenatural. Ela aumenta, amplia, amplia, até que um túnel é feito. O céu, diz o Apocalipse, se enrolará como um pergaminho que se enrola. Embora nós não saibamos detalhes de como se dará isto, parece que de alguma forma será aberto no céu uma espécie de portal tridimensional, onde o céu e a terra vão se ligar. Imagine qual não será
a expectativa dos santos que reconhecerem naqueles eventos ali o sinal que Jesus está voltando. Imagine comigo um pouco o primeiro anjo passando no céu com poder e grande glória, e esse anjo com uma trombeta na boca, soando que o último dia chegou da história terrestre, que o Rei dos Reis está vindo, que o Senhor dos Senhores retornou para buscar o seu povo. E outro anjo, e mais outro, e o céu se enche com miríades e miríades de anjos. A terra estará em convulsão, os mares estarão quase que derramando para longe dos seus limites. As pessoas que não foram salvas estarão desesperadas, gritando, algumas pedindo a morte, outras gritando, blasfemando contra o céu. Mas eu quero pensar um pouco naquele grupo de eleitos que estará por tanto tempo esperando a vinda de Jesus. Eles almejaram por esse acontecimento durante toda a sua vida, ou pelo menos em grande parte dela. A espera parecia uma eternidade, mas agora chegou finalmente o grande momento de verem o Salvador. Imagine você entre os remidos. Imagine você dando o seu ufa, exalando aquele ar de triunfo, de alívio, porque agora não haverá mais dor, nem pranto, nem morte. E por falar em morte, imagine a morte entregando, através da ressurreição, aqueles que um dia ela roubou de nós. Pessoas de todas as eras ressuscitando. Imagine os anjos chegando e subindo com cada um de nós até as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Quem sabe nós vamos olhar algumas pessoas com semblante diferente, com roupas diferentes, porque embora todos estarão iluminados com vestes de justiça, mas ainda assim ressuscitarão com aquele semblante que tinham quando morreram. Mais jovial, é claro, mais glorioso, mas uma criança ressuscitará criança, um adulto ressuscitará adulto, um adolescente de 13 anos ressuscitará como um adolescente de 13 anos, e um homem que morreu aos 70 vai ressuscitar aos 70, e um bebezinho, quem sabe que morreu ainda com meses de idade, será trazido pelo anjo e entregue à sua própria mãe. Não haverá medo, não se trata de alma penada, se trata de um reencontro com pessoas que nós tanto amamos. Imagine ali os profetas de Deus, Isaías, Jeremias, Daniel, e você no meio daquela multidão, cantando, alegrando-se, sorrindo. E quando você olha lá no meio daquela multidão, Jesus cruza o olhar com você, como se naquele momento estivessem só vocês dois ali. E finalmente você encontrou o seu Salvador. Eu espero há muito tempo por esse dia. Eu não sei dizer para você quanto tempo falta para Jesus voltar. Não sei. Posso até admitir que eu fico um pouco triste, que eu gostaria que ele já tivesse voltado. Mas eu continuo esperando o meu Salvador, porque ele não mente. Ele disse que voltaria, e ele voltará. Portanto, meu amigo, minha amiga também que está me assistindo agora, você pode esquecer de tudo que eu tenho falado nesses estudos aqui do essencial da Bíblia. Mas já que estou tratando da essencialidade da palavra de Deus, fique com essa essência aqui. Jesus Cristo em breve voltará. Prepare-se. Prepare-se para esse dia. Será o maior acontecimento da história. E permita-me sonhar um pouco. Eu gostaria de, naquele dia, em meio à multidão, ser apresentado pelo anjo a você. E ele dizer, olha, esse aqui é o Antônio, o Roberto, essa aqui é a Marta, é a Helena, é a Maria, é a Joana, é a Denise. Essa aqui são as pessoas que fizeram parte daquele estudo que você deu na Bíblia Comentada. E nós vamos poder nos abraçar e, finalmente, não precisarei dar nenhum curso bíblico mais pela internet. Eu nunca mais precisarei ser um professor de Bíblia, porque todos nós nos assentaremos para ouvir pessoalmente o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores. Eu sonho com aquele dia e eu quero lhe encontrar lá, diante do Salvador. Portanto, que a graça e a paz de Jesus estejam com você. Prepare-se, porque ele em breve voltará e nesse dia ele quer chamar você graciosamente de meu filho. Venha para as mansões celestiais.
Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.